Cristiano Zanin e a maior sinuca de bico da história do Supremo Tribunal Federal. O caso Bolsonaro pode colocar tudo a perder. Você que está aqui comigo agora, segure-se firme, porque o que eu vou te contar vai te deixar de queixo caído, indignado e sem palavras. O ministro Cristiano Zanin, aquele mesmo que há pouquíssimo tempo era o advogado pessoal de Lula, e como num passe de mágica virou ministro do STF, está prestes a enfrentar o maior dilema da sua vida. Um verdadeiro beco sem saída que pode arruinar sua reputação para sempre. E eu te garanto, não tem solução fácil, não tem como escapar, e qualquer decisão que ele tomar pode custar caro. E por que eu digo isso? Porque a Folha de São Paulo acabou de soltar uma matéria-bomba, um verdadeiro terremoto político e jurídico, que escancara o tamanho do problema. O que está por vir pode transformar o julgamento de Bolsonaro na ação penal da suposta trama golpista em um escândalo sem precedentes, um show de horrores, um espetáculo de hipocrisia nunca antes visto na história do Brasil. E se você acha que eu estou exagerando, se pensa que isso tudo pode ser só mais uma polêmica passageira, então te desafio a continuar lendo, porque eu vou te provar, passo a passo, detalhe por detalhe, como Zanin foi colocado contra a parede, como ele está encurralado, sem qualquer saída digna. Ele vai precisar escolher entre sua coerência ou sua lealdade ao sistema que o colocou lá. E já te adianto, se você quer justiça de verdade, se você quer ver as leis sendo respeitadas, se você quer um Brasil onde o devido processo legal seja garantido para todos, independente de quem está sentado no banco dos réus, então prepare-se para sentir revolta, prepare-se para ficar indignado, porque o que está acontecendo agora é um verdadeiro absurdo, um ataque sem precedentes ao Estado de Direito. Agora me responde com sinceridade. Como um juiz que construiu toda a sua carreira jurídica combatendo abusos judiciais, que ficou famoso justamente por denunciar atropelos ao devido processo legal, vai justificar os absurdos que estão acontecendo contra Bolsonaro? Como ele vai olhar para o passado e não enxergar que tudo que está prestes a fazer contradiz completamente aquilo que ele sempre defendeu? Essa é a pergunta que não quer calar, e eu vou te mostrar agora por que Zanin está prestes a entrar na maior contradição da sua vida. A contradição mortal de Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, quando ainda era advogado de Lula, virou um verdadeiro paladino contra os métodos da Lava Jato. Ele denunciava aos quatro ventos que a operação atropelava garantias legais, que havia uma perseguição política escancarada e que o julgamento de Lula foi acelerado de forma injusta. Ele dizia e repetia que prazos foram ignorados, que a defesa foi prejudicada e que tudo aquilo não passava de um grande teatro judicial para condenar Lula antes das eleições. Agora, mas o que está acontecendo? O mesmo STF, a mesma Suprema Corte, está fazendo contra Bolsonaro tudo aquilo que Zanin dizia ser ilegal, abusivo e inaceitável. Só que desta vez, não há mais ninguém para defender Bolsonaro. Não há juízes e ministros gritando contra o atropelo jurídico. Não há protestos na grande mídia. Não há indignação nos editoriais dos jornais. E o pior de tudo, o próprio Zanin, que antes fazia discursos inflamados contra esses métodos, agora está dentro da máquina que está colocando isso em prática. A Lava Jato levou mais de um ano para condenar Lula em primeira e segunda instâncias. Agora, Bolsonaro será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde os processos costumam demorar ainda mais, mas de forma misteriosa, resolveram que esse julgamento precisa acontecer em tempo recorde, em apenas 6 meses. Isso mesmo, o STF, que costuma levar anos para concluir processos complexos, agora decidiu que para Bolsonaro, a pressa é prioridade. Isso é um escândalo sem tamanho, uma injustiça gritante, um absurdo tão grande que qualquer pessoa com o mínimo de noção percebe que algo está muito errado. E o Zanin? Como ele vai justificar essa pressa absurda? Como ele vai olhar para seus próprios argumentos do passado e fingir que não disse tudo isso? Como ele vai encarar o fato de que ele mesmo condenava essa prática quando era contra seu cliente, mas agora vai endossá-la quando é contra Bolsonaro? A hipocrisia aqui não é apenas evidente, ela está gritando na nossa cara.
O passado de Zanin vai persegui-lo para sempre. Cristiano Zanin não é apenas um ministro do STF. Ele é um nome que construiu sua carreira jurídica em cima de um discurso muito claro: o combate a abusos judiciais. Ele se tornou uma figura nacional porque denunciava supostos excessos da Lava Jato, porque apontava irregularidades processuais, porque dizia que Lula havia sido condenado em um esquema de perseguição política. E agora, a pergunta que não quer calar: como ele vai justificar o que está acontecendo com Bolsonaro? Porque agora, o mesmo STF que ele integra está conduzindo um julgamento contra Bolsonaro com muito mais abusos, com muito mais atropelos, com muito mais ilegalidades do que ele dizia que ocorreram na Lava Jato. E tem mais: cada palavra, cada linha, cada argumento que ele usou para defender Lula agora vai ser jogado contra ele. Vai ser comparado com as decisões que ele tomar contra Bolsonaro. Afinal, como um homem que construiu toda a sua credibilidade dizendo que processos não podem ser conduzidos de forma política, agora vai concordar com essa armação contra Bolsonaro? Se Zanin aprovar esse julgamento acelerado, ele estará declarando publicamente que tudo o que disse antes era apenas teatro, que seu compromisso não era com a justiça, mas com um projeto político. E tem mais: o Brasil inteiro vai ver essa contradição. O país vai assistir, com os próprios olhos, o mesmo homem que um dia gritou contra abusos, agora legitimar os maiores abusos da história do STF. O Zanin de 2017, o advogado combativo, o defensor das garantias individuais, o opositor ferrenho da Lava Jato, vai entrar em choque com o Zanin de 2024, o ministro do STF, o juiz que fechará os olhos para a destruição do devido processo legal. E aí, qual Zanin é o verdadeiro? Moraes, o Supremo e a inimizade aberta com Bolsonaro. Mas se você achava que a hipocrisia parava por aí, prepare-se, porque a situação fica ainda mais inacreditável. Você já deve ter ouvido falar sobre a tal trama golpista, certo? A suposta conspiração que teria sido arquitetada para manter Bolsonaro no poder? Pois bem, quem é um dos principais nomes dessa investigação? Alexandre de Moraes. Agora veja o tamanho do absurdo. Moraes, além de ser o ministro que comanda essa investigação, também é uma das supostas vítimas da tal conspiração. Isso mesmo, ele não é um juiz imparcial nesse processo. Ele tem um envolvimento direto na narrativa desse caso. E o que diz a lei sobre isso? Simples. Um juiz que tem envolvimento emocional, político ou qualquer outro tipo de interesse em um caso precisa se declarar impedido. Isso não é uma opinião, não é um desejo, não é uma preferência. É a lei. Mas o que está acontecendo? Moraes não só não se declarou impedido, como está liderando a perseguição jurídica contra Bolsonaro. E Zanin, o mesmo Zanin que antes gritava contra juízes suspeitos na Lava Jato, que dizia que Moro não poderia julgar Lula porque eles eram inimigos políticos, agora vai fechar os olhos para essa aberração jurídica? O que mudou, Zanin? Qual é a justificativa para esse duplo padrão? Porque vamos ser claros aqui. Se Moro era suspeito para julgar Lula, então Moraes é 1000 vezes mais suspeito para julgar Bolsonaro. E se Zanin aceitar esse julgamento, ele não estará apenas cometendo um erro. Ele estará rasgando a própria biografia. Ele estará jogando fora tudo o que defendeu. Ele vai conseguir dormir em paz sabendo disso? Ou ele vai simplesmente fingir que não vê, como se ninguém estivesse percebendo essa hipocrisia gritante? O povo brasileiro não é burro e essa farsa não vai passar despercebida. O risco supremo de um Supremo desmoralizado. Agora pare e pense comigo. Se tudo isso realmente acontecer, se o STF levar adiante essa farsa jurídica contra Bolsonaro, o que sobra da credibilidade do Supremo Tribunal Federal? O STF já não está bem visto pelo povo. As pesquisas mostram que a confiança da população na Suprema Corte nunca esteve tão baixa. E você sabe por quê? Porque as pessoas não são cegas. O povo está vendo o que está acontecendo. O que estamos presenciando é a maior destruição da imagem do Supremo Tribunal Federal na história do Brasil. Se esse julgamento for levado adiante da forma como está sendo conduzido, sem respeito ao devido processo legal, com juízes suspeitos,
com prazos acelerados de forma artificial. Como alguém vai conseguir levar o Supremo a sério depois disso? Imagine só, um tribunal que deveria ser o guardião da Constituição, mas que seleciona seus alvos políticos e persegue um lado enquanto protege o outro. Se Zanin participar desse esquema, ele não será apenas um ministro qualquer. Ele será um dos principais responsáveis pelo maior escândalo jurídico da história moderna do Brasil. E não pense que essa história vai ficar esquecida, porque uma coisa é certa: o tempo é implacável. Hoje, o Supremo Tribunal Federal pode até se sentir intocável. Mas e se o cenário político mudar em 2026? E se a composição do Supremo mudar? E se as decisões que estão sendo tomadas agora forem questionadas no futuro? Porque uma hora a roda gira. E quando isso acontecer, quem vai salvar Zanin? Quem vai salvar Moraes? Quem vai impedir que os mesmos métodos usados contra Bolsonaro hoje sejam usados contra eles amanhã? O que eles estão construindo é um castelo de cartas. E no momento em que os ventos mudarem, esse castelo vai ruir. A justiça de verdade não pode ser seletiva. Quem planta injustiça, mais cedo ou mais tarde colhe o próprio veneno. E essa colheita pode chegar mais rápido do que eles imaginam. A única saída de Zanin. E agora chegamos ao momento da verdade. Depois de tudo isso, depois de todos os fatos, depois de todas as provas, depois de todas as contradições explosivas que cercam esse julgamento, qual é a única saída possível para Cristiano Zanin? A resposta é clara, cristalina e inevitável. Ele precisa se declarar impedido de julgar Bolsonaro. Essa não é apenas uma escolha ética, é uma questão de sobrevivência. Se Zanin insistir em julgar Bolsonaro, se ele der o aval para esse processo recheado de absurdos, ele estará jogando fora tudo o que construiu ao longo da sua carreira. Ele passará para a história como o homem que se contradisse de maneira vergonhosa. O advogado que dizia defender o devido processo legal, mas que depois, como ministro, rasgou todas as suas próprias palavras. E pior ainda, ele se tornará cúmplice do maior escândalo jurídico do século no Brasil. Se Zanin quiser preservar qualquer resquício de respeito à sua própria história, ele tem que sair desse caso agora. Se ele permanecer, se ele aceitar esse julgamento com todos os seus vícios e irregularidades, então estará assinando um atestado público de hipocrisia e parcialidade. E isso, meu amigo, é algo que o tempo não perdoa. Porque a história tem memória, o povo tem memória, e a vergonha de ter sido um agente de injustiça o acompanhará para sempre. A escolha está nas mãos dele. Agora eu te pergunto, o que você acha que Zanin vai fazer? Será que ele terá coragem de agir com dignidade e se afastar? Ou será que ele vai preferir mergulhar de cabeça nessa armadilha e carregar esse peso pelo resto da vida? Deixe seu comentário. Curta, compartilhe e vamos espalhar essa verdade. A justiça não pode ter dois pesos e duas medidas.